argumentação hábil para instruir a ação judicial. O que eu preciso juntar nessa ação judicial? Bom, para os benefícios programados, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria que a gente vai também reconhecer período de segurado especial, que é o trabalhador rural, nós temos que juntar, eu junto sempre com cópia do processo administrativo, tá? Porém, é muito importante, ele tá vendo o arzinho, tá gelando aí? Tá melhorando? Olha, o Igor agora, ele tá saindo, tá tirando aquela vermelhidão do rosto dele. Calma, Igor. Então, e aqui nele, olha, foi até melhor. Mira nele, viu, Lucas? Olha, ele tá passando mal aqui, ó. Calma, calma que vai resolver. Tá melhorando, Lucas? Então tá bom. Ô, Lucas, doutor Igor, o Lucas tá... não acredito. Meu Deus do céu. Tudo isso foi o calor, tá até mudando de nome agora, tá? Bom, eu tenho que juntar a cópia do processo. Mas outra coisa que é muito importante, procuraçãozinha, tá? Não tem como a gente fazer nenhuma ação judicial. E essa não pode ser a do quê? A do INSS. Agora nós estamos em face de contra o INSS. A declaração de hipossuficiência ou declaração de pobreza, como alguns chamam, se o seu cliente realmente for o quê? Pobre, na acepção jurídica do termo. O que mais? RG, CPF, comprovante de residência. Gente, você quer ver matar uma ação judicial em juizado? É o tal do comprovante de residência. Aquela coisa que você fala, não é possível que eu vou ter problema. Em justiça estadual, ninguém liga muito para o comprovante de residência. Mas em JEF, em Justiça Federal, para fixar a competência, é muito importante o quê? O comprovante de residência. E o pior, o documento tem que ser o quê? Atualizado, tá? No juizado, no TRF da terceira região, eles querem atualizado em menos do que? De 3 meses. Eu já vi alguns juizados que aceitam até 6 meses. Esse comprovante de residência, ele tem que ser em nome de quem? Em nome do autor. E esse em nome do autor é água, luz, energia elétrica, telefone, estão aceitando agora gás encanado, tá? Eu tenho uma conta aqui do Bradesco, com aquela cartinha do INSS. Não serve nem para a Justiça Federal e nem para o juizado. Ana Júlia, eu não tenho nenhum comprovante de residência no meu nome. Tem o nome do seu marido? Tenho. Certidão de casamento, tá? Moro com meu filho. Junto o quê? O RG do filho e grifa que ele é o quê? Que ele é filho. Ana Júlia, eu moro em casa cedida. Olha, quando a gente fala em contrato de aluguel, tudo bem, você junta o contrato de locação, ainda vai. Agora, os nossos clientes, a grande maioria mora em casa cedida. Eu falo que ninguém me cede nada. Como cedem tanta casa para os nossos clientes? É incrível! Como eles o quê? Como eles moram em casa cedida. Casa cedida. Declaração de residência. Eu, Ana Júlia, declaro para os devidos fins que o Dr. Igor mora em imóvel de minha propriedade situado à rua tal. Dato e reconheço firma da assinatura da proprietária do imóvel. Tem juizado que não pede o quê? A firma reconhecida. Nós estávamos com um período aí que eles estavam pedindo e agora a gente virou o quê? Padronizou. Já peço firma reconhecida da assinatura do proprietário do imóvel. O meu não pede. Se quiser deixar quieto, quiser tocando desse jeito, vai. No meu ele pede. Eu não sei se continua pedindo. Como agora eu estou mandando aquela coisa, né? O que a bunda não prejudica, manda. Uma assinatura, um reconhecimento de firma não mata ninguém, tá? Junto a cópia do processo administrativo e antes da cópia do processo, o indeferimento. Meu marido que distribui as ações, esse dia eu estava vendo a ação, antes da procuração já estava o quê? O indeferimento do INSS. Por quê? Porque eles são tão doidos para extinguir a ação logo no começo, ele não quer nem que se vá discutir nada. Se ele vê que não tem um indeferimento, ele já vai o quê? Ele já vai falar o quê? Que não houve resistência da autarquia. Então, pelo amor de Deus, já faça o quê? Já coloque logo o indeferimento administrativo. É a melhor coisa que vocês podem fazer, certo? Isso são para os benefícios ordinários, para os benefícios programados. Se vocês quiserem até dar alguma atenção a algum documento antes da cópia do processo, como, por exemplo, eu quero juntar o quê? Os PPPs para deixar bem evidenciado, pode juntar. Mas na cópia do processo também vão estar os formulários. Mas se você quiser, você fica... Toma cuidado com isso. O verso ele não digitaliza na hora de pegar a cópia. Então, se você quiser deixar bonitinho para dar um destaque, que aqueles são os efetivos pontos controversos, muitas vezes,
as provas de atividade rural, se você quiser deixar separado, tá? Pode fazer, mas eu gosto muito de cópia de processo. Até porque deixa claro a questão do quê? A questão da resistência, a questão do ponto que o INSS está falando não para vocês. Eu só uso cópia integral do benefício para esses benefícios programados, tá? E para casos de pensão por morte também eu acabo juntando. Pessoal, benefícios por incapacidade. Obviamente que você vai juntar um indeferimento do INSS, além dos documentos pessoais que eu acabei de falar. O indeferimento da perícia médica, falando que o benefício não foi o quê? Que não foi constatada a incapacidade, ou que foi constatado e você está buscando o quê? Uma conversão desse benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. E juntar todos os laudos médicos, toda a documentação médica. O mais importante, o meu juizado, ele pede o quê? Cópia integral da carteira de trabalho. Quando você fala cópia integral da carteira de trabalho, é capa a capa, até de ausência de página anotada ele quer. É provimento, tá? É provimento. Tem juizados do Nordeste que eles querem alguns o quê? Que eles querem alguns atestados médicos específicos, que fale que a incapacidade é por prazo indeterminado, por exemplo. Nós já não temos esse problema. Mas cada juizado vai ter sua particularidade com relação à distribuição da ação. Isso vocês vão percebendo. Tá? Mas é importante juntar o vínculo do segurado com o INSS, quando você está buscando um benefício por incapacidade, seja uma carteira de trabalho, seja o quê? Seja cópias dos carnês de contribuição, seja o CNIS, para mostrar que ele é vinculado, e depois a gente mostra a questão médica, que é a questão do quê? Dos laudos. E o indeferimento. O indeferimento tem que ser o primeiro. Procuração, declaração, documentos pessoais e indeferimento. Tá? E daí tudo que a gente pretende comprovar. O vínculo com a Previdência e a doença incapacitante, tá? Todas as ações giram em torno disso. Nos benefícios de amparo assistencial, conhecido aí popularmente como o quê? Como LOAS idoso e LOAS deficiente, onde você vai mostrar a hipossuficiência. A mesma coisa. Os documentos pessoais do autor, o indeferimento do INSS e se você quiser provar o quê? Mostrar que aquele cliente realmente não tem renda, carteira de trabalho em branco, sem dados do CNIS, ausência de dados no CNIS, a declaração do grupo familiar, quem que mora com ele, se aquelas pessoas têm ou não têm renda. Eu, particularmente, hoje eu não faço mais o despesa versus receita, eu não junto tudo que ele gasta e o quanto ele ganha. O quanto ele ganha, a gente monta, o quanto ele ganha, não ganha nada. Quanto que o grupo familiar ganha. Isso eu continuo fazendo, mas eu não junto as despesas, conta de mercado, conta de energia elétrica, conta de medicamento, por quê? Porque a assistente social, ela vai na casa e ela faz o quê? Ela faz o laudo socioeconômico. Agora, se você sentir que a sua assistente social aqui não faz isso, ou que não vai assistente social na casa, vai o quê? Oficial de justiça para dar laudo de constatação, você junta tudo que ela ganha e tudo que ela gasta. É farmácia, é supermercado, é aluguel, energia, água, IPTU, gás, junta tudo. Não adianta afirmar que a pessoa ganha, gasta. Você tem que provar todos o quê? Todos os comprovantes, certo? Obviamente, pega de um determinado mês para você ter como base. Até porque as nossas despesas, exceto o quê? Exceto o medicamento, elas são o quê? Elas são despesas fixas, né? Não muda tanto. Então, é bom você pegar de 2 ou 3 meses parecidos e juntar, tá? Eu não faço isso atualmente, por quê? Porque eu sei que a assistente social ela faz lá na hora. O que eu acabo fazendo é pedindo para que o cliente, né, ele separe para o dia da visita social. Essas são as documentações básicas para as ações previdenciárias. Nesses casos, tanto de amparo quanto de benefício por incapacidade, eu não junto cópia do processo. Por isso que eu tento levar mais o quê? Mais elementos. O que nós vamos ter nesses benefícios por incapacidade, no LOAS deficiente e na aposentadoria da pessoa portadora de deficiência? Nós vamos ter a perícia médica, tá? Eu acho muito engraçado quando alguém fala, nossa, falaram que tem um advogado previdenciarista, um tal do doutor Igor, esse só ganha. Eu queria ter a sorte que ele tem. Que é impossível para quem trabalha com previdência só ganhar, porque não depende só de você. O que depende de você? Análise de uma aposentadoria, por exemplo, de contribuição, análise de um formulário PPP, aquela que tem formulário que não resta dúvida, que é perfeito, fantástico.
Agora, e a análise de incapacidade? O médico dele fala o quê? Que ele deve ficar afastado 1 ano. O médico do INSS fala que ele não tem nada. Quem que vai dirimir essa dúvida? O médico de quem? O médico da justiça. O médico da justiça fala que ele também não tem o quê? Que não tem nada. Daí dá aquela vontade de chorar. Muita gente pensa que em juizado especial federal não tem o quê? Não tem perícia. Claro que tem. Nós temos esses 3 benefícios aqui que demandam o quê? Que demandam perícia médica. Benefício por incapacidade, que entra auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Nós temos o LOAS deficiente, tá? E nós temos a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Ambos demandam o quê? Ambos demandam perícia médica, certo? A perícia médica em juizado, ela é feita com um especialista? Depende da especialidade que tem no juizado. Por exemplo, no meu juizado não tem cardiologista. Quando é um problema cardiológico, ele vai mandar para quem? Clínico geral. Geralmente os juizados eles acabam tendo um ortopedista, um clínico, um psiquiatra. Alguns têm neurologista. Tem alguns juizados maiores, de cidades maiores, que eles acabam tendo um cardio, acabam tendo o quê? Oftalmo, mas não são todos. Aí, Ana Júlia, um clínico geral vai ver meu coração? Vai. Para ser perito, ele só tem que ser o quê? Médico do trabalho, se nós pensarmos por esse lado. Então, nós já estamos o quê? Nós já estamos aí no lucro de um clínico geral, tá te avaliando, certo? Importante que vocês saibam que a TNU já deixou muito claro que a questão do quê? A questão da especialidade. A especialidade por si só não anula, a falta de especialidade em determinado o quê? Em determinada patologia não anula qualquer relatório médico, tá? Só não pode o quê? Só não pode avaliar algumas o quê? Patologias quando essas patologias forem raras, como por exemplo a síndrome de talidomida, aquela dos membros encurtados. Somente o médico geneticista consegue o quê? Consegue avaliar se é ou não é o quê? Se aquela pessoa é ou não é portadora da síndrome de talidomida. Desta forma, gente, a falta de especialidade não vai anular a sua sentença, não vai voltar. Você pode impugnar seu laudo, falar que aquilo não está certo e pedir designação de nova perícia, mas não fica batendo em cima do quê? De ausência de especialidade, tá? Eu não acho nada conveniente. Por exemplo, estou com um problema gravíssimo com os ortopedistas. Eles estão, nossa, muito carniças. Parece que ninguém tá o quê? Ninguém tem capacitado. Cliente que tá com o pino do quadril, com a prótese do quadril solta, fazendo barulho e que é balconista, ou seja, tem que ficar sentado, ele fala que ele tá bom para trabalhar. Realmente está com a prótese do quadril solta. Tá bom para trabalhar. O que eu comecei a fazer para tentar fugir das perícias ortopédicas? Porque agora eu estou tentando fugir do especialista. Eu tento achar alguma patologia secundária, como uma pressão alta, como uma diabetes, para jogar como sendo o quê? O problema principal. Junto, obviamente, todos os laudos relativos ao quê? Relativos ao problema ortopédico. Mas eu estou tentando fugir do médico o quê? Ortopedista, que está muito ruim. São dois. Os dois estão o quê? Parece que os dois estão trabalhando totalmente contra o segurado. Foi uma artimanha, uma articulação que eu consegui, uma estratégia e que aparentemente está dando certo. Cirurgia de coluna. Cirurgia de coluna é neurocirurgião. Vamos fugir desse ortopedista. Então eu já coloco grande, de acordo com o neurologista, para tentar fugir do quê? Da perícia específica com o ortopedista, tá? O meu ortopedista é legal, Ana Júlia. Maravilha. A gente só fala quando a gente sente uma certa dificuldade em tratar o quê? Em tratar com aquele tipo de perito. Às vezes é o que a gente fala, o perito psiquiatra, nossa, ele tem outros problemas além do que da psiquiatria. Eu estava com uma mulher que estava arrebentado o ombro. Além, óbvio, do problema de ombro, ela tem o quê? Tem uma depressão. O ortopedista encaminhou para onde? Que no ponto de vista ortopédico não tem problema nenhum, mas do ponto de vista o quê? Do ponto de vista psiquiátrico tem que ser avaliado. Eu cheguei para a cliente e falei, mira nessa perícia, essa outra já não deu certo. Você está tendo uma segunda oportunidade, vamos fixar nessa perícia. E no fim, acabou o quê? Conseguindo aí um benefício por prazo determinado, mais curto, mas restabeleceu o benefício. Então a gente tem que atirar para todos os lados, com cuidado.
com muito cuidado. Eu, às vezes, prefiro o clínico geral. Às vezes, me é mais o quê? Me é mais vantajoso, tá? Vai ter perícia? Claro que tem. E análise social? Tem também nesse tal de juizado? Eu pensei que esse juizado fosse, assim, coisinha muito simples, que não tivesse o quê? Que não tivesse nada. Claro que tem. Tem assistente social. Tem alguns o quê? Tem alguns juizados, ou Justiça Federal, ou Justiça Estadual, que acabam não enviando o quê? A assistente social. Eles acabam mandando o oficial de justiça. O oficial de justiça não pode dar o quê? O oficial de justiça não pode fazer laudo socioeconômico. Ele pode emitir laudo de constatação. Mas ele não pode falar a família precisa do benefício assistencial. Ele não sabe qual o critério de hipossuficiência. Ele não é um expert nisso. A assistente social, sim. Ela estudou a lei orgânica da assistência social. Ela conhece os critérios de hipossuficiência. Ela pode o quê? Ela pode fazer isso, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas situações em que tem análise socioeconômica. No LOAS, idoso e deficiente, e na aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Vocês devem me perguntar por que na aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Toda vez que a gente fala numa aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, além da análise o quê? Da análise médica, analisa-se o quê? A interação dessa pessoa com o meio, a análise social dessa pessoa portadora de deficiência. Nós vamos ter diversos graus da caracterização da deficiência. Então, às vezes você pega o quê? Você tem dois tipos de cadeirante. Você tem uma cadeirante que usa o transporte público, que trabalha com o quê? Que trabalha numa empresa como digitadora, mas que tem dificuldade para chegar até a sala dela, que é uma vaga para a inclusão de pessoa portadora de deficiência, muito difícil de chegar até a sala. O transporte público passa 2 vezes por dia o ônibus, e ela tem que o quê? Quase não tem a rampa, dá um trabalho sem tamanho. Nossa, mas ela é paraplégica. Essa sim, é uma deficiência o quê? Grave. Não analisando só a impossibilidade de locomoção, mas todo esse meio. Contrapartida, nós temos o quê? Um gerente de empresa, tá? Que anda num carro o quê? Um carro adaptado, que como ele já trabalhava na empresa há muito tempo, o pessoal da empresa gosta muito dele, fizeram todas as adaptações, tem uma vaga especial ali para ele, fica bem na porta da sala. A entrada da sala dele tem o quê? Tem uma rampa de acesso, tem tudo. Então, essa deficiência daquela primeira pessoa pode ser com uma deficiência grave. Agora, esse não, é uma deficiência moderada. A interação dele com o meio é muito mais o quê? É muito mais fácil. As limitações dele são menores. Por isso que se analisa a questão social na aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Óbvio, quando se discute o quê? O grau, tá? Então, é sempre bom que vocês saibam que nós temos o quê? A análise social, a visita socioeconômica, que é feito por assistente social. Ainda, dentro das ações previdenciárias, desse universo novo, ninguém nunca fala que em previdência tem o quê? Tem audiência. Bom, o doutor falou aqui que trabalha com júri. Muitos trabalhistas, às vezes, está conversando com alguém que faz trabalho e falou, pelo amor de Deus, eu passo o dia inteiro fazendo audiência. Em direito previdenciário, a gente faz muita audiência, doutora? Na verdade, depende do ramo que você trabalha. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não trabalho com rural. Dei uma boa parada. Só trabalho com a híbrida, mas híbrida de carteira. Eu vou ter uma audiência em janeiro. Esse ano, eu não me lembro de ter feito uma audiência. Esse ano eu não lembro mesmo de ter feito nenhuma audiência. Fiz sustentação oral, audiência não. Por quê? Porque são poucos os casos em que a gente tem o quê? Audiência. O primeiro, benefício ao trabalhador rural. Toda vez que nós tivermos segurado especial, quando a gente sai da carteira de trabalho, tá? Segurado especial, aquele rural que trabalha em regime de economia familiar, tanto numa aposentadoria por tempo, como numa aposentadoria por idade, para comprovar aqueles períodos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter audiência. Então, o rural vai ter audiência? Vai. Rural sem carteira de trabalho? Vai. Outro momento em que a gente tem audiência, pensão por morte. De quem?
de união estável, de companheiros, de cônjuge, não, vai de companheiro sim. Por quê? Porque vai ter dilação probatória para comprovar que aquele casal tinha uma vida em comum. Pensão por morte de filhos? Não, tá? Pensão por morte de pais. Por quê? Pensão por morte, quando morre o quê? O filho, que é o arrimo de família, nós vamos ter audiência para comprovar o quê? A dependência econômica dos pais com relação a quem? Aos filhos. E também nos casos de irmãos até 21 anos, inválidos ou deficientes, que também precisam comprovar o quê? A dependência econômica. Quando mais que a gente tem audiência? Em auxílio reclusão, de companheiros, de pais e de irmãos. O primeiro para comprovar a união estável e os dois segundos, o segundo e o terceiro, para comprovar o quê? A dependência econômica. Esses são os casos mais corriqueiros de audiência. Esses dias eu tive, até foi cancelada a audiência porque o cliente o quê? Conseguiu benefício administrativamente. Tive audiência para comprovar o quê? Para comprovar a atividade especial, enquadramento por categoria profissional. A empresa não existia mais, a gente não tinha formulários, tá? E daí ele era motorista carreteiro. O juiz, só com a anotação em CTPS, para ele não bastou. Ele designou o quê? Audiência de instrução. Já cheguei até audiência de instrução para comprovar vínculo empregatício. Documentos, anotação em CTPS que não consta onde? Que não consta no CNIS. Por mais que a gente tenha a súmula da TNU, tem juiz ainda que quer o quê? Que quer ouvir as partes, quer ouvir testemunhas. Isso eu falo, se for vínculo cumprido. Vínculo curtinho, ele acaba o quê? Ele acaba ali computando. Agora, você pega um vínculo de 10, de 12 anos, ele acaba o quê? Pedindo para ouvir testemunha. Mas o grosso é auxílio, são os benefícios por os benefícios aos trabalhadores rurais, pensão e auxílio reclusão. Só com relação à união estável, comprovação da vida em comum, e com relação à dependência econômica. Essas outras audiências, elas não são tão comuns. Elas acontecem às vezes, tá? Mas são raros os momentos de audiência. Eu falo que os processos são curtos. A nossa dilação probatória, ela é o quê? Ela é curta. Daí nós vamos ter a sentença. O que acontece em sede do quê? Em sede de sentença. O juiz acaba o quê? O juiz acaba julgando procedente ou improcedente a ação e mandando o quê? E mandando fazer o quê? Implantar o benefício. Em juizado, ele sempre faz o quê? É de praxe ele fazer antecipar a tutela na sentença. Ele faz isso? Só pegar uma sentencinha só para vocês conseguirem o quê? Conseguirem visualizar aqui. Não está, acho que na área de trabalho, mas que eu vou limpar ela, eu vou. Precisa, né, doutor? Pelo amor, isso aqui tá uma loucura. Ai, eu adoro minha arinha de trabalho, viu, doutor? O computador não deve gostar tanto, né? Vamos lá aqui. Jeff consulta. Vamos lá. Deixa eu ver alguma que estivesse o quê? Vamos ver. Isso aqui é o quê? Uma sentença. Tá? Isso aqui acho que é um processo até que já acabou. É um benefício por incapacidade, sentença 11/5/2016, certo? Eu quis pegar algum que realmente já tivesse o quê? Acabado. Quero uma coisa mais sólida para vocês.
vocês conseguirem verificar bem. A gente vai pelo nome da pessoa, viu? Eu não lembro. Pelo nome de Almerinda tem cara de ser idade, né? E é. Acertei. Vê se terminou. Ainda não terminou. Recurso extraordinário. Manifestação RPV. Vamos lá. Almerinda. Foi concedido para Almerinda aqui, ó, uma sentença de mérito em 17/6/2016. Uma aposentadoria por idade, tá? Tudo que ela trabalhou de rural. Considerando os períodos de trabalho campesino, as contribuições previdenciárias recolhidas e afastando-se os períodos de concomitância, verifico que a autora conta com 13 anos, 6 meses e 8 dias, consoante planilha abaixo, suficientes para a concessão do benefício, considerando que no ano em que completou a idade eram exigidos 162 meses. Tudo a planilha. Portanto, faz jus ao benefício pleiteado, cuja data de início deve ser fixada no requerimento administrativo. Perfeito. Verifico que o benefício era concedido, ostenta indiscutível caráter alimentar, circunstância essa que, aliada ao poder geral de cautela do qual se reveste a atividade jurisdicional, justifica a antecipação dos efeitos da tutela. Por esta razão, antecipa os efeitos da tutela para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por idade em favor da parte autora no prazo de 45 dias, sob a pena de aplicação de multa diária de R$200. Face ao exposto, julgo procedente o pedido para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por idade nos termos da seguinte súmula. Almerinda, no nome do benefício, concessão de aposentadoria por idade. A data do início, 11/5/2015, e a data do início do pagamento, a data da sentença, 1/6/2016. Essa antecipação dos efeitos de tutela não foi liminarmente, tá? Não foi no curso do processo, foi onde? Na sentença. Foi na sentença. Esse processo, ó, ele demorou para julgar, ó. Foi um processo distribuído no mês 9 de 2015. Ele teve instrução, teve contestação, teve tudo. Daí que ele fez o quê? Que ele antecipou os efeitos da tutela, tendo em vista a natureza o quê? Alimentar do benefício. Olha o que ele fala aqui, ó. Intime-se, quer ver? Vamos lá. Oficie para cumprimento. A partir dessa sentença, pode ver, tá escrito aqui, ó, sentença. Sentença 17/6/2016. Ele manda o juiz vai oficiar quem? O INSS. Só pela sentença o INSS não faz o quê? Não implanta. Tá? Ele não gosta de implantar. Olha o que ela faz aqui. Mandou oficiar. A sentença foi de 17/6, ofício de cumprimento de tutela. Às vezes ele demora para oficiar. 17/6. Ó, o judiciário, tá? O juizado oficiando quem? Oficiando o Instituto Nacional de Seguro Social, Agência da Previdência Social de Demandas Judiciais, para implantar o quê? O benefício. Olha o que ele faz aqui. 27/6. 21/9, depois de 3 meses. Tchau, querida. Até, imagina. Ele implanta o benefício, ó. Foi implantado o benefício. A partir daqui, ele começa a receber. O processo não terminou ainda. Esse período entre 11/5/2015 a 1/6/2016 é o que ela vai receber do quê? De atrasado. É isso aqui que ela recebe por RPV ou por precatório, tá? Agora, a questão do quê? A questão do benefício, ela passa a ser implantado onde? Ela passa a ser implantado na sentença. Até hoje, ó, teve acórdão, o processo, teve o quê? Teve tudo aqui, ó. Inaugurou a fase, o quê? A fase de execução, mas até agora ainda não recebeu atrasado, tá? Mas o segurado tá o quê? Tá recebendo. Eu só tenho 1 ano de atrasado para receber. Eu só tenho o período do indeferimento administrativo, do agendamento do benefício, até a data da sentença.
Eu tenho aqui do mês 5 de 2015 ao mês 6, são ali 12, 13 meses. O cliente está recebendo desde então. Os meus atrasados é o quê? É o intervalo entre a DIB, data do início do benefício, e a DIP. Aqui, o benefício, ele é o quê? O benefício é efetivamente implantado. Ele dá juiz de juizado, ele dá de ofício. Em justiça estadual, a gente muitas vezes acaba pedindo, porque demora para ser julgado, o cliente tem que fazer o quê? Tem que comer, tá? Então, às vezes, a gente acaba o quê? A gente acaba pedindo, mas o benefício, ele é implantado e o cliente começa a receber. Corre toda essa fase, o quê? Toda essa fase recursal. Em juizado, nós temos recurso inominado, nós temos o quê? Nós temos embargos de declaração e nós temos incidente de uniformização de jurisprudência, tá? Que é muito também difícil de ser aceito. E não tem recurso especial em juizado, você tem recurso extraordinário. São matérias de repercussão geral, obviamente, que são conhecidas, tá? De toda forma, que ficam sobrestadas. Durante toda essa fase recursal, o cliente está o quê? O cliente está comendo. Os seus atrasados são só aqueles o quê? Aqueles meses. Por isso, a gente bate em cima para que vocês recebam na implantação. Porque às vezes você demora 3, 4 anos num processo numa turma recursal, agora no estado de São Paulo abriram novas 2 turmas recursais. Você fica um tempão ali e o dinheiro que é bom, nada. Demora muito para se receber e você não está falando de atrasados gigantescos. Essa menina é o benefício de um salário mínimo. 13 meses. Ela vai receber ali aproximadamente uns 13 mil. Você vai trabalhar 6 anos no processo. Você já não ganhou nada para fazer muitas vezes. Então, você pode cobrar na implantação, porque ela está tirando proveito econômico desde a data da sentença, o benefício está implantado. Tá? Então, pensem nisso na hora de fazer o contrato. Pensem muito bem nessa situação, certo? Bom, acaba a fase recursal, o processo volta, e daí nós vamos para onde? Para o RPV e para o precatório. O RPV são condenações de até o quê? 60 salários mínimos. Após a emissão, tá? Após a emissão da guia, do envio da ordem de pagamento de RPV, ele tem 60 dias o quê? Para te pagar. Ou seja, eu tenho o quê? Proposta de pagamento para o mês 10. Eu sei que até o dia 31 do 10, dia 2, dia 3 do 11 eu estou recebendo. Geralmente é assim. Final de começo de ano sempre atrasa, nós já sabemos disso. Agora, Ana Júlia deu 71 mil, passou dos 60 salários mínimos a condenação. Eu ganhei o benefício em sede de recurso, tá? Ou seja, não implantou antes, foi formando mais e mais o quê? Acumulado. E agora, como que funciona? Eu posso optar pelo pagamento em precatório? Pode, não é que não existe o pagamento em precatório em juizado. Existe sim o pagamento em precatório. Obviamente que até a interposição da ação, você faz o quê? A renúncia daqueles atrasados. Mas no curso do processo, você pode acumular uma condenação maior do que 60 salários mínimos. Você não é obrigado a fazer o quê? Abrir mão desses atrasados, do excessivo. Você pode optar pelo precatório. Porém, a grande diferença é que nesse aqui, no RPV, após a emissão do RPV, após que ele é emitida a ordem, 60 dias no máximo ele te paga. E no precatório? No precatório, após o quê? Após o envio da ordem ao tribunal, se for enviado até 1º de julho, você receberá o depósito até o último dia, até o dia 31 de dezembro do ano subsequente. Tive agora um precatório em maio. Eu vou receber ele quando? Até o quê? O último dia do ano que vem, do ano de 2018. Se for a partir do quê? A partir de 2 de julho, vai ser quando? Você tem um precatório até 31 de dezembro de 2019. Último dia o quê? Até o último dia útil. Ou seja, o prazo para receber é maior. Tem liquidez? Claro que tem, né? Esse é um réu líquido, tá? Vale a pena esperar? Com certeza. Não abra mão
sem o quê? Sem a anuência do cliente, quem decide isso é o cliente. Muitas vezes o cliente fala, eu quero o quê? Eu quero abrir mão, mas eu não estou abrindo mão dos meus honorários, daí você vai ter que acertar. Tudo isso tem que ser conversado com o cliente. Eu não estou com pressa para receber, eu já falo para ele. Não, eu prefiro, eu acerto os honorários da doutora, mas eu quero o quê? Quero renunciar ao excedente, tá? Cada um tem sua opção. Esse é todo o trâmite de um processo administrativo, processo judicial, tudo que acontece é um processo simplista. Você vê que ele não tem tantos recursos, nem você tem na área que na esfera penal, ele é muito simples, ele é enxuto, obviamente que tem a demora que é pertinente ao judiciário, porém essa demora também vem cada dia o quê? Sendo vencida. Nós estamos abrindo cada vez mais turmas recursais, a questão administrativa, ela está ganhando o quê? Está ganhando cada vez mais forma, a parte de recurso, que vai diminuindo o quê? O acesso do segurado ao judiciário. Então, de toda forma, a intenção hoje é reduzir o quê? Reduzir o acesso ao judiciário. Se você resolver isso onde? Via agência. Tem questões que a gente só resolve no INSS, só no judicial, benefícios por incapacidade, é muito limitada ao judiciário. Benefícios ao trabalhador rural? Muito também, porque vai ter dilação probatória. Infelizmente, são segurados que não têm provas plenas, provas firmes, do jeito que o INSS quer. Então, nesse caso, a gente acaba realmente tendo que procurar se socorrer ao judiciário. Mas o administrativo vem ganhando muita força. O INSS, cada vez mais, na parte de sistema, ele vai errando menos. Tá? Então, aquela pessoa que não tem problema nenhum, ausência de erro, de vínculo empregatício, ele acaba concedendo realmente benefício. Mas, graças a Deus, tem muito erro, que a gente precisa que o INSS erre muito. E se ele não errar, que ele arrume alguma coisa para ele o quê? Para ele começar a indeferir benefício. Porque se ele começar a conceder todo mundo de forma tão simplista, daí nós não vamos ter serviço, que a gente precisa de serviço. Toda essa parte aí de informatização do processo administrativo, isso, o advogado vai sair o quê? Anos na frente, que a gente precisa dessa porta. Parte da reforma. Se reformar, nós vamos trabalhar. Pelo menos 20 anos aí em regra de transição firmes, certo? Pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o material vai ser enviado, aquele material complementar para vocês. Qualquer coisa, tem o meu Facebook, é Ana Júlia Vance, ou vocês mandam algum e-mail aqui pro EPREV, eles me encaminham, mas pelo Facebook a gente sempre o quê? Sempre conversa, Avance com SI no final. Se tiver alguma dúvida, fiquem o quê? Fique à disposição, tá bom?